Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos. Sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um podcast. Somos todos malucos para mais uma conversa que espero que seja muito interessante para vocês e para mim também, porque os convidados que eu trago cá, se os trago é porque eu acho que têm alguma coisa válida para acrescentar às nossas vidas. Deixem o vosso like, cliquem nas subscrições, subscrevam o canal, partilhem com os amigos, partilhem as conversas. Muitas vezes eu digo isto. Partilhem as conversas com alguém que de repente acham que pode ser importante ouvir. Alguém com quem estão a conversar e pensam, olha, e de repente vem à vossa cabeça uma conversa que tenha surgido aqui, partilhem com essa pessoa. Hoje tenho comigo a Eugénia Fonseca, que formou-se em Direito, mas nas suas próprias palavras diz que foi advogada a tempo demais. Eu concordo. Depois virou-se para a Psicologia, o estudo da mente. É uma das referências na área que nós vamos abordar aqui hoje. E porque é que eu ainda não disse qual é o tema de hoje? Por uma razão muito específica. Há muita gente a ver e a ouvir isto, que é mais, eu não gosto de usar o termo quadrado, mas é mais reservada em determinados assuntos, que fogem se calhar da sua lógica e da sua cultura. E por isso é que eu convidei a Eugénia, porque eu sei que há alguma polémica, se calhar já foi mais, não foi? Já foi mais, em torno da programação neurolinguística. Olá, Eugénia, obrigado por teres vindo. Programação neurolinguística, não Programa Nacional de Leitura, como poderia ser também. A questão que eu li, eu também não sei muito sobre o tema, e por isso é que convidei, porque já ouvi falar, muita gente já falou, aliás, temos amigos em comuns, que fez um curso contigo, o Alberto. O Alberto já esteve aqui também. E eu ouço falar, e eu assim, programação, eu já tive até consultas onde isto foi usado, e eu assim, mas o que é isto, o que é isto? E fui ler um bocadinho e percebi que havia uma polémica, porque havia muita gente que dizia que não era uma ciência, mas também foi muito fácil para mim perceber que através de uma breve pesquisa, que o objetivo nunca foi esse, não é ser uma ciência. Pois não, a programação neurolinguística é uma técnica. Exato. Então, antes de mais nada, obrigada pelo convite também. Bom ano. Exato, bom ano. A todos. Pois, se a programação neurolinguística ou não é uma ciência, eu acho que é uma questão de menor importância. No entanto, se calhar não é de menor importância salientar que ela, por exemplo, nos Estados Unidos é ensinada no contexto universitário e, curiosamente, no nosso país é ensinada também no contexto universitário. Onde? Na Universidade Autónoma de Lisboa. Que é onde dás aulas. Que é onde dou aulas, claro. Exatamente. E, portanto, levar a programação neurolinguística à acreditação universitária deu algum trabalho, mas valeu a pena. De facto, nunca foi uma preocupação da programação neurolinguística ser qualificada como uma ciência. A preocupação da PNL é resolver os problemas das pessoas, endereçar as necessidades das pessoas da forma mais eficaz e célere, e este aspecto célere é muito importante, possível. E isso a programação neurolinguística consegue fazer muitíssimo bem. Ou seja, é dar bagagem às pessoas. Com certeza que dá muito armas, bagagem. Não é? Dar a bagagem, dar armas, ferramentas. Dá ferramentas, dá bagagem, dá consciência, dá qualidade de vida, porque através da programação neurolinguística tu consegues fazer um reenquadramento, vou-lhe chamar assim, de imagina traumas do passado, e desta forma fazes terapia. Consegues alcançar mais qualidade de vida no teu momento presente e consegues programar ou projetar objetivos de sucesso no teu futuro. Portanto, as áreas da nossa vida a que se aplica a programação neurolinguística são mais que muitas, com uma grande eficácia, com uma eficácia comprovada, aliás. Portanto, a questão de se é ciência ou não é ciência, que eu não vou entrar por aí raminhos, podia. Aliás, eu estou habituadíssima a defender... Nesse debate.
Eu estou habituadíssima a esse debate, porque se há pessoa neste país que o fez e que o continua a fazer, sou eu. Apesar de, felizmente, já sermos muitas pessoas a trabalhar na programação neurolinguística, muito poucas se têm debatido com isto. Por alguma razão eu quis levar a PNL para o contexto universitário e por alguma razão eu levei a programação neurolinguística para a área da saúde, que, como podes imaginar, é um público-alvo muito difícil e muito bem, não é? Imagina, tens uma turma de médicos a quem estás a falar destas coisas e eles naturalmente e bem solicitam muita informação, muita credibilidade, Exato. muita bibliografia, portanto... Muito teste, não é? Muita comprovação documental. Comprovação, exatamente. E por aí fora. Portanto, quer dizer, estou habituadíssima a esse debate, mas nem creio que valha aqui a pena... Não. A questão é exatamente para quem nos vê e ouve, para perceber exatamente e contextualizar que não é... que muitas vezes as coisas ficam só no ar, não é? Porque ouvi dizer que isso é não sei o quê, e não são assim, basta ler. Tal como bastou eu fazer uma breve pesquisa em sites fidedignos e não no factos.com.br e perceber, ok, isto não é nada daquilo que... Essa discussão nem me parece, até certo ponto, não tem assim grande validade, porque se é uma técnica, é um modo, não funciona da mesma maneira. Mas já agora, e acho que isso é importante, é uma técnica de quê, no fundo? É uma metodologia metodologia. É composta por várias técnicas e várias ferramentas que estão disponíveis para nós, para melhorar a nossa qualidade de vida, para, como dizia há pouco, reenquadrar situações do passado que nós interpretamos como traumáticas e para melhorar o nosso futuro. E o que é que está na base disto? O pressuposto de que todos nós fomos programados e fomos... O que é programação neurolinguística? Porquê? Já agora... destrocar isto um bocadinho. Programação porque nós todos fomos condicionados ao longo da vida pela nossa história, pela educação que recebemos e pelos contextos dos quais fizemos parte. Portanto, nós fomos condicionados a sentir de determinada maneira, a pensar de determinada maneira, a reagir de determinada maneira e nem sempre fomos condicionados da melhor forma. Lamentavelmente, toda a gente à nossa volta teve boas intenções. Exato. Fez o melhor que soube. Com certeza, toda a gente fez o melhor que sabia, com os recursos que tinha e com o grau de consciência que tinha, com ótima intenção, com toda a certeza, mas a verdade é que a grande maioria de nós foi condicionado de forma disfuncional. E então, o que é preciso fazer com isso? Primeiro, tomar consciência que temos alguns condicionamentos e depois começar a trabalhá-los. Se calhar também aceitar que têm esses condicionamentos, não é? Também aceitar. Tu sabes, Raminhos, que aceitar é uma coisa que de forma mais ou menos intuitiva as pessoas sabem que resolveria todos os temas da sua vida. É verdade, sim, de forma mais ou menos intuitiva. Nós sabemos como é que isso resolveria tudo o que me incomoda, não é? Se me incomoda é porque eu de alguma forma rejeito, luto contra, me revolto, não é? Se eu aceitar, então não tenho nenhum problema na vida. A questão, e isto é muito intuitivo de certa forma, a questão é perceber como e saber exatamente como é que isso se faz, não é? E isso tem a ver com a percepção e com a forma como cada pessoa percepciona os seus acontecimentos. Ou seja, e é aí que trabalha a programação neurolinguística. E neuro vem exatamente do facto de estes padrões, estes condicionamentos terem lugar mesmo no nosso corpo e terem lugar em sinapses neuronais no nosso cérebro e no nosso sistema nervoso central. Porque cada experiência que nós vivemos, ela fica gravada em nós como se fosse um caminho entre neurónios, estás a ver? Sim. E aquele caminho fica super ginasticado e eu estou sempre a repetir aquele caminho porque está otimizado em termos de frequência com que eu uso, não é? Eu estou condicionada a reagir assim. Portanto, os nossos condicionamentos não são assim uma coisa não demonstrada, não provada, uma coisa da cabeça que está no ar. Não, os nossos condicionamentos estão programados no nosso corpo e na nossa mente. Portanto, e
E isto é uma coisa que a neurociência já há mais de 20 anos comprova que realmente acontece. Nós guardamos as memórias das nossas... Desculpa interromper-te, Não, porque eu não estou a faz lembrar-me aqui de uma coisa, que em relação ao que estavas a dizer sobre a aceitação, porque isso fez muito eco. Eu, por exemplo, agora sinto-me diferente, mas havia uma altura da minha vida que eu tinha, se calhar, não sei se é bem inveja, mas dos meus pares, ou aquele sentimento de eu nunca vou conseguir, eu não vou chegar lá, e não sei o quê. E eu reconhecia isto. Eu percebi, ok, eu estou a sentir isto e sei que isto não é correto, ou que não é saudável para mim. Mas daí a conseguir deixar de pensar nisto, é caraças. Exato. Eu acho que de forma mais ou menos intuitiva nós temos alguma consciência sobre o que vamos sentindo, sobretudo na relação com os outros. E quando tu falas em inveja, a inveja é uma coisa muito, muito comum e muito natural. Ela em si não é boa nem é má. O significado que tu lhe dás, né? O aspecto menos funcional disso é a forma como tu te sentes e depois o que tu fazes com o que tu sentes, não é? Na relação contigo e na relação com os outros que supostamente invejas. Portanto, a consciência é uma coisa que mais ou menos nós vamos... porque sentimos, não é? Uma coisa muito que estamos a sentir, então temos consciência e até percebemos que nem gostamos daquilo e que, de certo modo, carimbamos como incorreto. Mas a verdade é que depois... Mas o caminho está lá marcado, não é? Exatamente. O caminho está... Mas faz parte, Raminhos, porque nós fomos educados de forma muito competitiva desde pequenos, não é? Sim. Ainda desde pequenos, e a nossa geração, para trás também, e a geração dos nossos filhos igual, né? A escola dos miúdos, há escolas que eu acho uma coisa incrível, que tem aquele, como é que é, o quadro de honra? Então os miúdos coitadinhos falfam-se todos para estar naquele quadro de honra. Isto é cultivar a competição, quando na verdade, nesta altura da história da humanidade, nós já podíamos e devíamos estar a cultivar a colaboração. A competição é uma coisa que no limite causa muito sofrimento e mais, no limite está a dar cabo do planeta, não é? Porque é que o planeta está como está com os recursos todos esgotados? Porque é cada um Exato, porque cada um quer mais e mais e mais e mais para si. Cada um quer mais do que o outro, quer mais do que não sei quem, quer da empresa, quer mais do que a outra. Então, os recursos do planeta e os nossos próprios recursos são limitados e temos que aceitar isso com sabedoria, não é? E com tranquilidade. Temos limitações e qual é o problema de outra pessoa conseguir uma coisa que eu não consigo? Ela se calhar não consegue uma outra que eu também consigo. Isto é aceitação. Agora, como é que se faz o caminho da aceitação é que é interessante. E aí a programação neurolinguística tem muitos instrumentos, ferramentas e técnicas que nos ajudam. E são técnicas mentais? Físicas? Não são. Algumas são mentais no sentido em que são mais interiores de visualização, outras são mesmo, pressupõem mais a utilização do teu próprio corpo. Porque se os teus padrões estão gravados no teu sistema nervoso central, no teu corpo, então é importante que o teu corpo também seja chamado a resolver as questões, não é? Mas trabalhas muito com imagens internas, com as características, porque a percepção que nós temos dos acontecimentos, na verdade não existe verdade. Ou pelo menos é a verdade de cada um. Ou então existe 8 mil milhões de verdades no mundo, não é? E aquilo que uma pessoa interpreta ou percepciona como um acontecimento muito mau na sua vida, outra no lugar dela eventualmente não percepcionava assim. Então a programação neurolinguística é também ótima na captação da forma como a pessoa faz para percepcionar daquela maneira. Sem entrar muito no conteúdo, estás a ver, Raminhos? Porque se a gente entra muito na história do trauma, isso às vezes vira-se contra a pessoa, porque eu continuo dentro dela a ginasticar aquela ligação neurológica que é responsável pela forma como ela se sente. Envolve também muito pragmatismo. Envolve muito pragmatismo e envolve a estrutura, como é que a pessoa ela atribui àquela memória, que aquilo já não é real, aquilo aconteceu algures no passado, não é? Sim. Neste momento não existe. Existe dentro daquela pessoa com
determinadas características. Ela guarda aquilo no seu software com algumas características. Se eu conseguir perceber a estrutura dessas características, nós vamos brincar com isso. É aquilo que a programação neurolinguística chama de submodalidades, que na verdade está na base de todas as técnicas da PNL. E quando tu mudas as características com que as pessoas percepcionam os acontecimentos, então tu mudas o significado que elas lhes dão. E assim é possível mudar o significado negativo de um acontecimento, o significado negativo de uma pessoa, o significado negativo de uma doença e etc. Não só assim, claro, não é? Também podes mudar o significado negativo de alguma coisa dando-lhe um propósito. Sim. Porque o que nos custa a nós, enquanto humanos, não são as coisas em si, por muito desagradáveis que elas possam ser. É o modo como nós lidamos com elas. É o modo como as interpretamos e o significado que lhe damos. No momento em que nós atribuímos àquele acontecimento, que objetivamente até pode ser negativo, mas lhe damos um propósito, um significado positivo, então aquilo ficamos em paz com isso. Sei lá, para te dar um exemplo. Era isso, eu ia te perguntar, que exemplos mais comuns tu podes aplicar técnicas da programação neurolinguística? Tu sabes que a programação neurolinguística pode ser aplicada na nossa vida em qualquer circunstância, porque em todas as circunstâncias e em todos os contextos da nossa vida, nós estamos sempre condicionados a reagir de determinada maneira. Sim. Sei lá, olha, tu estás condicionado a fazer-me X perguntas que tens aí, fizeste essas, tu foste fazer a tua investigação e vais fazer essas, que eu não sei quais são. Sim. Outra pessoa no teu lugar estaria condicionada a fazer outras e eu estou condicionada a dar as respostas que eu dou, porque Sim. outra pessoa no meu lugar daria outras respostas. E a forma como eu dou as respostas também está condicionada à forma como tu fazes perguntas. Então isto para te dizer o quê? Que a PNL pode ser uma filosofia de vida e ter sempre presente que em todas as circunstâncias nós estamos a obedecer a um programa qualquer interno que temos e estamos a comportar-nos no contexto, aqui neste caso em concreto, de acordo com as programações internas que temos, ponto final. Sim. Pronto, portanto, de forma teórica e já para arrumar onde é que a PNL pode ser usada. A PNL é uma filosofia de vida e está no nosso dia-a-dia desde manhã. Posso usar no trânsito? Podes usar no trânsito, claro que podes usar no trânsito. E como é que achas que podes usar no trânsito? Deixa-me pensar. Imagina que eu sou uma pessoa que sempre se passa muito no trânsito, não é? Exato. Primeira coisa que tem que acontecer é eu ter essa consciência. Claro. Não é? Boa. Portanto, imagina, estou a buzinar feito maluco e de repente, não, espera aí, porque é que eu estou a buzinar? Uhum. O que é que isso vai acrescentar ao meu dia? Uhum. O que é que eu ganho com estar a buzinar? Uhum. Não é? Fazer esta série Esse tipo de reflexão interior. Este tipo de reflexão. E depois, a partir daqui? E a partir daqui, se calhar, o melhor mesmo é tu ganhares uma percepção Andar diferente. Não. Por exemplo, olha, tu estás a brincar e eu acho isso delicioso, mas é verdade, porque tu quando estás no carro a buzinar, super chateado com o trânsito, podes pensar na quantidade de pessoas que, e isto chama-se reenquadramento, na quantidade de pessoas que não têm um carro para buzinar. Tu tens um carro para buzinar. E na quantidade de pessoas que não está dentro do carro a buzinar, está dentro do autocarro apinhado, cheio de gente. E na quantidade de pessoas, e por aí fora, não é? Quer dizer, sim. É estar desperto para a capacidade, perceber imediatamente que tudo o que tu estás a sentir não é responsabilidade de fora. Não é o trânsito que te está a chatear. Tu é que estás. É a tua percepção do trânsito. E tu estás muito chateado, vê bem o ridículo da coisa, porque estás dentro de um carro. Super confortável. Com o ar-condicionado ligado. Com o ar-condicionado, a ouvir música e estás super chateado. Então, quem perde com isso? És tu. Não são as pessoas que estão a ouvir os apitos. Bem, vamos lá ver. As pessoas que ouvem os apitos também perdem um bocadinho. Não perdem. Não perdem porque pensam... Porque também a gestão que elas fazem em relação à buzina também é delas. Pode, em vez de dizer, este palhaço está-me a buzinar, está-me a deixar passado. Mas ele é que só depende dele estar passado ou não. Exato. É isso mesmo. É isso mesmo, Raminhos. É que a gestão que a pessoa faz da buzina dela que ouve é só da responsabilidade dela. E, portanto, se é uma pessoa que sabe que há a possibilidade de reenquadrar,
que tem percepção do quão privilegiada é por estar no meio do trânsito, em lugar de sentir desgraçadinha por estar no meio do trânsito. Não é o trânsito o problema, é a nossa percepção. Ora, a programação neurolinguística é top e muito eficaz e muito rápida a ajudar as pessoas a desenvolver novas percepções da sua vida e da sua realidade. E isto é extraordinário. Essa técnica do enquadramento é isso, então, é o... Sim, a técnica do reenquadramento é a pessoa aprende a fazer isto de determinada Claro. maneira. Existem vários tipos de reenquadramento. O reenquadramento de contexto, o reenquadramento de conteúdo, enfim, vários. Mas ela aprende a fazer isto muito rapidamente, porque isto acaba depois por ser intuitivo. E depois, claro, vai ter que treinar 2 ou 3 vezes e quando treina, rapidamente começa a olhar para si como alguém super privilegiado em lugar de alguém desgraçadinho que está no meio do E começa trânsito. a criar novos circuitos neuronais. Exatamente, porque a pessoa quando está no trânsito passada está condicionada a reagir assim, coitada. Por isso é que eu quando ouço a buzina não fico chateada com isso. Eu sei que ela está a fazer o melhor que ela pode e consegue. E eu sei que sou responsável pelo que eu sinto com a buzina. Eu trato logo de reenquadrar. Ótimo, estou a ouvir uma buzina, é maravilhoso, tenho uns ouvidinhos fantásticos, porque há pessoas que não ouvem buzinas nenhumas. Por exemplo, eu sei que eu estou a levar isto ao limite também Sim. para acrescentarmos aqui humor seja, à coisa, isto- mas a verdade, estamos sempre a falar daquilo que é a nossa percepção da realidade. Também tem muito a ver com a empatia, ou não? Tem tudo a ver com a empatia, sim. Porquê é que eu me lembrei disto? Porque eu estava agora aqui a pensar num caso de um casal amigo já de longa data que se separaram e que por confusões, obviamente, mas em que uma parte é mais, digamos, mais responsável ou não está a ser tão justa. E o meu primeiro pensamento foi: coitado, este gajo também deve estar com a cabeça toda baralhada, não é? Também deve estar a fazer o melhor que pode. Sem Se o dúvida. melhor que pode é uma porcaria em relação à outra pessoa, mas também deve estar a passar um mau bocado. Tu sabes que eu antes de encontrar a programação neurolinguística na minha vida fiz 4 anos de psicoterapia. E uma das coisas que me fascina na PNL é que ela tem um conjunto de pressupostos, portanto, de coisas que assume como verdades, que podem virar uma filosofia de vida, como eu dizia há pouco. Uma das coisas que a programação neurolinguística assume como verdade absoluta é que as pessoas estão sempre a fazer a única coisa que conseguem. Mas isso E é mais, real. É claro que é real. Mas há pessoas que não percebem isso. Pois, bom, exato, mas mesmo essas estão a fazer a única coisa que conseguem, Raminhos, não é? Sim, também é verdade. Isto é válido para toda a gente. Sim. Inclusive é válido para nós, quer dizer, com a empatia que tenho comigo mesma, porque há muitas vezes em que eu faço coisas ou digo coisas com as quais depois, mais tarde, percebo que discordo completamente. E em vez de pegar no chicote e bater na minha pessoa, se calhar é melhor eu perceber o que é que posso mudar para a próxima e naquele momento uso de empatia comigo mesma. Portanto, as pessoas estão sempre a fazer o melhor que podem e conseguem, é um pressuposto da programação neurolinguística. O outro também fascinante é que o comportamento é diferente da pessoa. E nós passamos a vida a confundir os dois níveis, estás a ver? Sim. Imagina, a pessoa diz um disparate e eu assumo logo que ela Este gajo é um idiota. que ela é idiota. Não, no máximo, naquele momento, ela teve um comportamento idiota. É a mesma coisa que a pessoa dizer, eu sou ansioso. Eu estou ansioso. E eu estou ansioso. Isto parece um pequeno pormenor, mas não é. Isto é fundamental, porque a nossa mente inconsciente, e a programação neurolinguística nisto também é deliciosa, porque tem sempre muito presente estes 2 patamares, níveis da nossa mente. O que está no nosso consciente e o que está no nosso inconsciente. Quando tu dizes eu sou ansioso, ou eu sou ansiosa, ou eu sou nervosa, ou eu sou estressada, quando dizemos este tipo de coisas, nós estamos a dar um comando hipnótico à nossa mente inconsciente. E o eu sou Sim. está no nível da identidade. Portanto, dentro do meu sistema nervoso central, eu ativo uma parte do cérebro muito diferente do quando eu digo eu estou com ansiedade. Porque quando tu dizes eu estou, é um momento. Eu estou tem o pressuposto de que ser é agora, transitório. que é transitório. Exato. Quando E o eu eu digo sou é eu permanente. sou é permanente. Então, isto é o cabo dos trabalhos quando a pessoa diz que é coisas que não funcionam.
Quando a pessoa diz, eu sou ansioso e eu quero trabalhar isto com ela, e imagina, a pessoa procura-me para trabalhar isto, a primeira coisa que eu tenho que desmontar é a identidade ansiosa desta pessoa. Porque se ela assume que é ansiosa e eu vou acabar com a ansiedade, a pessoa fica numa crise de ansiedade. Identidade. Pronto. Identidade, porque ela identifica-se como... Isso é curioso o que estás a dizer, porque eu não sei se posso relacionar no mesmo modo, mas se calhar sim. Eu, por exemplo, como lido com questões da perturbação obsessiva ou compulsiva, quando eu tinha assim, uma obsessão mais presente e depois desse período deixava de ter obsessões, porque, sei lá, passava, eu ficava desconfortável. Claro. Porque quase como se não soubesse agir perante aquilo que estava à minha volta. Ou mesmo quando tinha um sentimento, quando tinha um comportamento, ou um comportamento não, quando estava num estado de ansiedade, e se aquele desconforto no peito, as palpitações... Taquicardia. Exato, e quando eu estava nesse estado e se eu não tinha uma imagem a que associasse a isso, eu não era capaz de estar só com aquele sentimento, eu tinha que arranjar qualquer coisa para relacionar uma coisa com a outra. Exato, É muito curioso. Nós precisamos constantemente de justificação, não é? De Sim. razão para, porque senão ficamos perdidos. Mas é super interessante o que tu estás a dizer, e é uma realidade com a qual me confronto quase diariamente. Quando eu tinha uma obsessão e ficava sem ela, eu nem sabia muito bem... Porque é um lugar desconhecido. É um lugar desconhecido e porque provavelmente tu assumes como sendo uma parte de ti, como sendo tua identidade, essa questão da perturbação. Eu sou assim. Eu sou assim. Ora, quando eu sou assim e de repente o assim não está presente, eu não sei quem sou. Raminhos, há montes de pessoas a entrar em crises de identidade e em depressões profundas quando se reformam e acham que é porque agora não têm nada para fazer. É mentira. Não, é porque achavam que era o trabalho. Exatamente, é porque achavam que eram juízes ou que eram advogados. Eu sou juiz, eu sou médico, eu sou... Não, caramba, o que eu sou é uma data de coisas absolutamente deliciosas e outras não tão deliciosas, mas que me compõem. A minha identidade é muito para além daquilo que eu faço. Portanto, aquilo que eu faço profissionalmente, ou que eu faço em hobbies, ou os meus estados emocionais, são coisas transitórias. O que eu sou é uma coisa para sempre. Aqui e depois daqui, para quem acredita no depois daqui, não é? Mas, então, muito cuidado com a linguística e a linguagem que utilizamos connosco próprios e mesmo a conversar com os outros, porque tudo o que nós verbalizamos são comandos para a nossa mente inconsciente. Ora, se eu digo eu sou ansiosa, eu estou a dar este comando de permanência a mim mesma e há de ser muito difícil eu sair daqui. Sim, se não for trabalhado, não é? Se não for trabalhado. Bem trabalhado, Raminhos, porque como eu dizia há pouco, imagina, a pessoa chega e diz eu sou ansiosa, e eu dou-lhe cabo disso e depois ela não sabe quem é. Então, e depois como é que ela vai trabalhar saber quem é? Pois é. Tu sabes que a programação neurolinguística é giríssima porque tem um modelo, é o chamado modelo dos níveis neurológicos, que tem na base o ambiente, que é onde nós expressamos todos os comportamentos, depois o comportamento, as nossas habilidades para desencadear um comportamento no ambiente e por aí fora. Há um dos níveis neurológicos deste modelo e que corresponde efetivamente a níveis neurológicos porque ativa de facto o nosso sistema nervoso central em estruturas diferentes, o nosso cérebro em estruturas diferentes. Há um dos níveis que é a identidade. E há um conjunto de ferramentas e de técnicas que ajudam a pessoa de forma célere, nem sequer é preciso muito tempo, a encontrar mais um bocadinho de quem é, porque esta coisa de eu saber quem sou, assim toma lá, olha, tu és isto e está aqui. Primeiro, não faz sentido. Segundo, não é verdade. A descoberta de quem nós somos dura esta vida inteira e para quem acredita noutras, e mais umas provavelmente quantas. mais umas quantas. Mas quer dizer, é preciso tornar funcional naquele momento o discurso de quem a pessoa é para ela própria, para depois ela ser capaz de resolver o tema do eu sou ansiosa.
E se calhar uma forma rápida é começar a ajudá-la a entender que ela não é ansiosa, ela no máximo está ansiosa, não é? E levá-la a sentir as diferenças entre uma coisa e outra. E depois ajudá-la a desencadear a competência de se ir dando conta do número de vezes em que diz que é uma coisa altamente disfuncional. Então nós devíamos ser os nossos melhores amigos e passamos a vida a dar tiros nos pés com as coisas que dizemos sobre nós próprios, a nós dentro da nossa cabeça e que dizemos sobre nós próprios aos outros em conversa com os outros. E que fazemos também. Ou não, porque tem a ver com os comportamentos. Fazemos, claro, sem dúvida. Como é que a programação neurolinguística trabalha nos comportamentos? Então, Raminhos, primeiro que tudo, e já tenho dito e vou continuar a bater nesta tecla, a pessoa precisa de ganhar consciência que os seus comportamentos são resultado de programações que ela tem. Sim, por exemplo, uma pessoa que evita lugares. Uma pessoa que evita lugares... Por algum motivo. Tem uma fobia, vamos imaginar que tem uma fobia qualquer. Então, em primeiro lugar, tenho que deixar muito claro isto. A pessoa, quando tem fobias graves ou perturbações graves, o que deve fazer naturalmente é procurar ajuda especializada e médica neste tema, ok? Não significa que não possa e não deva e não seja muito útil acompanhar isto com terapias alternativas ou com o que quer que seja. Sim, incluindo programação neurolinguística, que é daquela que eu estou a falar. Mas não é a única, há muitas. Sim. Para mim a diferença entre PNL e outras tem a ver com a celeridade, com a rapidez com que rapidamente conseguimos dominar uma crise interna. Sim. Estás a ver? Então uma pessoa que tenha fobia de ir para a rua porque quer evitar, imagina, pessoas, para começar existe uma técnica da programação neurolinguística que se chama mesmo fobias, que é feita dissociando 3 vezes a pessoa. Portanto, ela vê-se no contexto que ela não vai para o contexto, ela vê-se a ver-se naquele contexto. E eu devagarinho ajudo sempre. Isto é uma técnica que acontece sempre dentro da pessoa, não é? Tipo uma matriosca. É tipo uma matriosca mesmo. Então, para começar, existe mesmo uma técnica que se chama fobias para tratar fobias. E é muito rápido. Para tu teres uma noção, há pessoas... Aliás, a TAP tem programas para isso, onde aplica esta técnica. Pessoas que têm fobia de andar de avião, vão lá 2 ou 3 vezes e andam de avião. Não te vou dizer que andam de avião com o prazer que eu ando, porque eu gosto muito de andar de avião, mas há pessoas que odeiam. Portanto, provavelmente não andam com o mesmo prazer que eu, mas se calhar não tem que ter prazer a andar de avião, tem que ser funcional andar de avião. Sim. E até ali elas não eram funcionais a andar de avião. Sim. Ou não andavam de todo, ou quando andava aquilo era um pânico, não é? Então, existe esta técnica. Depois... À volta desta técnica e para além desta técnica ainda existem outras coisas. É que a pessoa está a fazer dentro da cabeça dela coisas. Por exemplo, eu gostaria de perceber o que é que ela vê ou como é que ela sente as pessoas e o que é que ela vê nas pessoas. Como é que ela constrói a imagem do estar no meio de pessoas. Do estar quais são as características que ela atribui a essa imagem. Porque as pessoas, quando têm muitos medos ou fobias de alguma coisa, elas estão de forma inconsciente a construir dentro delas imagens com certas características. Se eu mexer nessas características, então eu mudo o significado que a pessoa dá àquele contexto. Porque era isso que eu estava a pensar, porque para além da técnica que vai funcionar, mas também é interessante depois perceber porque é que ela tinha essa fobia ou porque é que tem essa fobia, não é? Sem dúvida. O porquê é super importante em alguns contextos e neste pode ser. Noutros é preciso algum cuidado, porque quando tu perguntas a uma pessoa por que se sente de determinada maneira, e imagina que é uma maneira não funcional, imagina muito triste ou muito chateada ou whatever, ela dá-te um rol de queixas e de coisas que validam o que ela sente. E tu, de forma empática, às tantas, estás a validar também o que ela sente. E eu não sei até que ponto é que isso ajuda. Estás a confirmar e estás-lhe a dar... Provavelmente, se não for feito com muita sabedoria e muito cuidado, eu estou a confirmar aquilo que ela já sente e que ela já sabe. Então está na mesma mesmice. Ou seja, neurologicamente continua a ativar o tal circuito, as sinapses neuronais responsáveis por aquela forma como se sente. Portanto, o porquê, tal como as viagens ao passado, precisam de ser feitas de uma maneira específica, que se chama de forma dissociada, para que a pessoa vá de observador e não de
ator reviver aquelas coisas, estás a Sim, ver? e estás a dizer, tipo, as pessoas que pensam, eu sou assim porque quando eu era pequenina aconteceu-me isto e aconteceu-me aquilo e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Exato. Eu às vezes penso nisso, mas não sei se penso de outra maneira, que é, e já me aconteceu não é inconscientemente, mas sem reparar, não é? Estar a pensar, a passar por uma situação qualquer e de repente, mas isto faz sentido, porque eu quando era puto, nem sei o quê, só que aí eu tenho que parar e tenho que dizer, ok, mas isso já foi, portanto agora bola para a frente. Tento evitar Raminhos, essa... o porquê é importante só por uma razão, é que nós, como precisamos muito de justificação, às vezes o porquê deixa-nos tranquilos. É isso, dá um conforto. Dá conforto, deixa-me tranquilo. Eu estou ansiosa porque isto aconteceu na minha infância, então agora é natural que eu esteja ansiosa. Até que isto está tudo bem. Isto não é um problema. O problema é quando a pessoa se agarra a isso para justificar, continuar a manter os mesmos padrões. Porque aqueles padrões, por exemplo, lhe dão ganhos secundários fantásticos. Imagina, estou sempre deprimida, muito deprimida, e eu tenho um ganho fantástico com isso, que é o namorado, ou o marido, ou os filhos, ou o pai, ou a mãe estão-me a dar mais atenção. E eu mantenho isto, porque tenho este ganho secundário. Então, há um conjunto de fatores a entrar na equação para os resultados que as pessoas têm, estás a ver? E a programação neurolinguística nisso é brutal, porque rapidamente identifica o que a pessoa está a ganhar, quais são as justificações que ela está a dar a si própria, se ela quer realmente mudar ou não, até que ponto a mudança é funcional para ela, como é que ela pode fazer, que características ela está a atribuir às recordações que ela tem dela própria, dos acontecimentos. Isto falando do passado, mas às vezes pode ser só um relacionamento lá no trabalho. Eu não vou à bola com o colega, ou não me entendo com a equipa, ou mas com o isso chefe. Geralmente quando eu tenho desconforto em relação a alguém e que até não conheço muito bem, a primeira coisa que eu penso é o que é que esta pessoa está a refletir em mim. E olha, vês, estás a ver. Tu ainda não fizeste a PNL, mas já tens bastante. Eu tenho que ir fazer o curso. Vamos começar em março. 2 fins de semana por mês. 2 fins de semana não. É um sábado inteiro, de março a julho. Um sábado inteiro e uma sexta-feira pós-laboral. Portanto, não é assim uma coisa tão difícil de fazer e vais ver que é... Mas estou mesmo a falar a sério. Penso muito nisso, porque há muita coisa que eu fui também trabalhando, porque isto é um processo de autoconhecimento também. Claro, sem dúvida nenhuma. É um grande... A PNL é um grande veículo, um grande caminho. Para mim foi o maior de todos, mas podia ter sido outra área qualquer, atenção. Foi a PNL o maior de todos para me conhecer melhor. E quanto mais nos conhecemos, melhor nos relacionamos connosco, com os outros e melhores os nossos resultados e objetivos, não é? Em todas as áreas da nossa vida. E da coisa mais pequenina à maior. Da coisa mais pequenina à maior, sei lá, desde o... Eu quando vou falar... Imagina, vou desabafar com alguém que é muito meu amigo e saber o que procuro, eu conheço-me o suficiente para saber o que procuro. Imagina que eu procuro conforto e aquele amigo ou aquela amiga dá-me soluções práticas. Eu fico muito chateada com ela e muito triste e ninguém me entende e aquela coisa toda... Aí eu já vou dizendo, olha, eu tenho uma coisa para te dizer e o que estou à procura é conforto. E o contrário também é verdade. Imagina que o que procuro são soluções práticas e a pessoa dá muito conforto e muito não sei o quê. E eu fico virada do avesso porque queria resolver o tema e aquilo não me resolve o tema. Desde uma coisa assim mínima, estás a ver, em que o entendimento das pessoas é maior quanto melhor elas se conhecem a si e ao outro, porque... A programação neurolinguística permite-me fazer o desenvolvimento pessoal em primeiríssimo lugar e depois também me permite ganhar a capacidade e a habilidade de rapidamente conhecer melhor o meu interlocutor, sabes? Seja ele o chefe, a minha equipa inteira, perceber ou o que é que o outro está a querer. Perceber o que o outro está a querer, perceber as motivações do outro, perceber como é que ele representa internamente a realidade para que eu possa comunicar de forma mais personalizada, se não estou só a falar. Nisso eu sou muito fraco. Falar e comunicar ainda, mas quando fizeres a pós-graduação vais ver que melhoras consideravelmente. E também não creio que sejas assim tão fraco. É mentira. Não custa-me... eu acho que são sempre boas pessoas. Os outros. Mas, Raminhos, isso também é um pressuposto da programação neurolinguística. Ainda há um bocadinho estávamos a dizer que
as pessoas fazem o melhor que podem e conseguem. Portanto, Sim. mesmo quando estão a fazer muito mal, elas são boas. Elas estão-se a comportar mal. De novo, não confundamos o que uma Sim. pessoa é com o seu comportamento ou com o seu estado emocional. Portanto, nós falamos do sou ansioso, mas isto também é válido para o sou mau. Ou é mau, ou é isto, ou é aquilo, estás a ver? E nós passamos a vida a fazer isto. Até com as crianças, desde pequenininhas. Fazem um disparate qualquer. És desobediente, és mau, és mal educado, aquelas coisas horríveis. Porque, vamos lá ver, quando eu digo à criança, quando o feedback, criança ou adulto, lá Sim. na equipa, não é? Quer dizer a um colaborador que o relatório podia estar melhor, ou quer dizer à criança que teve negativa, e eu apresento-lhe o teste, olha, tens negativa, porque, enfim, na sala estava muito barulho, e pronto, isto não correu tão bem. Isto põe em causa a autoestima da criança ou quem a criança é? Não põe, isto não fere a criança. Porquê? Ela assume, ok, quando estiver silêncio eu sou capaz. Agora se fores... pá, Agora, imagina que eu digo, tu tens negativa porque fizeste o teste a correr. É o comportamento da criança. Ela aprende o quê? Ok, se eu fizer o teste mais devagar, eu consigo. Portanto, eu não ponho em causa aquela criança. E ainda posso dizer outra maneira, que é, tu tiveste negativa porque estudaste pouco. O que é que eu estou a dizer à criança? Habilidades, são as habilidades dela. Ela não estudou o suficiente. A criança pensa, quando eu estudar o suficiente, eu consigo. Ok? Até aqui tudo bem. Mas se eu disser assim, olha, tu tiveste negativa porque matemática não é para ti. Péssimo. Péssimo, porque estou a incutir na criança, estou a condicioná-la a acreditar, se ela aceitar isto, ela nunca mais vai ter positiva a matemática. sim. Mas ainda posso fazer pior. Olha, tu matemática tens negativa porque, és burra. E como és burra, olha. Então, Eu chamo burras às minhas filhas. Sim, mas elas tiram 90 e eu chamo burras à mesma. elas é que sabem que tu estás a sabem que eu brincar, estou não a é? gozar. Pronto, ok. Às Ok. vezes elas chegam lá tipo, pai, sabes quanto é que eu tive? 89, eu burra. Porquê é que não tiveste 100? E elas riem, Ok, elas sabem que eu estou a gozar. ok, Não, elas sabem que tu estás a brincar, portanto, isso não espero eu que não. Não, Isso- até agora não. Isso em princípio não é suficiente para causar nenhum dano de autoestima nas miúdas. Mas quero dizer, eu dei-te vários exemplos de Sim. feedback que é dado a diferentes níveis da nossa consciência. O que eu estive a falar foi de feedback a diferentes níveis da consciência. Quando eu digo, tu tiveste negativa porque estava muito barulho na sala, estou a um nível muito básico da consciência. A minha sobrevivência, o meu ambiente, na sala estava barulho e não consegui melhor resultado. Se eu digo, fizeste o teste a correr, subi um bocadinho, fui para o comportamento da criança. E Sim, assim mas é algo sucessivamente. que ela sabe que depende dela, que Claro. não é... Claro. Eu, em qualquer, até ao nível das crenças, eu estou sempre a dar um feedback que é útil à criança. Ela aprende com aquilo. Ela sabe que da próxima vez, se fizer diferente, é capaz. No momento em que eu digo, matemática não é para ti, eu estou-lhe a instalar uma crença negativa e disfuncional. E nós, ao longo da vida, à medida que fomos crescendo, fomos sendo programados, nem sempre da forma mais funcional. mas enfim, e tem a ver com isto, não é? Tem a ver com a constante troca de informação entre Verbal nós. e não verbal. Verbal e não verbal entre nós. Por exemplo, aliás, tu sabes porque é que tu, quando dizes às tuas filhas burra, isso não tem nenhum impacto nelas? Zero. Porque o impacto da nossa comunicação, o impacto das palavras na comunicação são só 7%. Isto é ciência. A propósito do PNL, CCNR. Ok. 7%. Então, todo o teu corpo, o teu tom de voz, toda a tua expressão está-lhe a dizer que tu estás a brincar e a dizer precisamente o contrário e que estás super orgulhoso delas. É muito mais fácil para as minhas filhas e para a minha mulher perceber quando eu estou num estado ansioso por aquilo que não digo do que por aquilo que digo. Obviamente, porque 93% da nossa comunicação é não verbal. Se só 7% sobram para as palavras que eu uso, isso significa que a velocidade do meu discurso, o tom que eu uso e a forma como eu ponho o corpo e expresso, faço microexpressões faciais, isso é 93% do meu trabalho de comunicação. E nós não aprendemos isto na escola. Sabes, nós entramos numa sala de reuniões ou entramos, seja lá onde for, 93%, e digo bom dia, só isto, ainda não disse mais nada, 93% do meu trabalho está feito ou estragado. Estás a ver? É incrível. E nós não sabemos disto.
E já agora existe uma técnica da programação neurolinguística que é o espelhamento e o rapport, que tem a ver com isto. Que é como é que eu comunico e qual é a diferença entre falar e comunicar. Essa técnica é o quê? O espelhamento? É tu espelhares as emoções da outra pessoa? É tu espelhares tudo o que compõe a comunicação. E só assim é que estás a comunicar. Se tu não espelhares tudo o que compõe a comunicação, então tu não vais comunicar. Estás a falar, não estás a comunicar. Por exemplo, se uma pessoa estiver a falar muito alto e tu quiseres baixar o tom, acalmar a pessoa, é baixares o teu tom? Então vamos lá. Vou-te só destrocar um bocadinho e depois dou-te um exemplo concreto. As palavras têm um impacto na nossa comunicação de 7%. Ok. O tom de voz e a velocidade do discurso de 38%. E aquilo que eu faço com o corpo de 55%. Sendo que o que eu faço com o corpo está incluído não só os meus movimentos, as expressões da cara, mas também a minha respiração, o batimento cardíaco, que é percepcionado pelos meus interlocutores. Nós não temos consciência disto, mas inconscientemente eu sei qual é o teu batimento cardíaco e tu sabes qual é o meu. E também sabemos, e se houvesse aqui outras pessoas também saberíamos. Tu estás para aí com 70 pulsações. Não sei, teria que medir. Sobretudo quando estamos atentos a este pormenor. E, por exemplo, há uma forma de averiguar isso. Sim. Não é? Aqui é muito fácil de ver se tu estás nervoso ou não estás nervoso, se tu estás acelerado ou ansioso ou whatever. Então há um conjunto de sinais que o corpo dá. Quando eu quero comunicar, eu preciso de calibrar a outra pessoa. O que é que eu quero dizer com calibrar? Observar o estado em que ela se encontra. Sintonizar. Eu preciso de sintonizar o outro para depois, quando falar com as palavras, o outro então vai escutar os 7% que eu estou a dizer. Agora, se existe uma disparidade muito grande entre o meu ritmo e o teu ritmo, a gente não se vai entender. Eu posso dizer a coisa mais brilhante do mundo e para ti não entrou nada. E o contrário também é verdade. Tu podes dizer uma coisa mais espetacular do mundo. Se o teu ritmo não está sintonizado com o meu ritmo, tu podes dizer uma coisa brilhante, mas não chega cá. E vou pegar num exemplo. Imagina, falar da Catarina. Boa? Um beijinho para a Catarina, que eu não conheço, mas um beijinho para ela. Então, imagina que tu chegas a casa e és recebido com o abraço da Catarina. E ela está super tranquila, recebe-te com um abraço tranquilo, envolve-te com os braços e tu estás super acelerado porque aconteceu qualquer coisa e pões os braços assim de cima dela e estás a respirar rapidamente. Ela está a respirar devagarinho, está tranquila, está tudo ok. E de repente tu dizes, Catarina, amo-te muito. E largas o abraço e vais-te embora. Tu disseste, amo-te muito e tu achas que comunicaste. Não comunicaste. Não comunicaste. Não. Pois não. Ela não sentiu nada do amo-te muito. E provavelmente eu também não. E tu também não. E sabes porquê? Porque não estamos na mesma frequência. Não estão em sintonia. Pois, frequência, é isso mesmo. Não estão na mesma frequência. Habitualmente as pessoas usam esta palavra para falar de coisas que julgam ser muito esotéricas, mas não são. Não? O nosso corpo tem uma frequência e a frequência vai mudando consoante a consciência que eu tenho disso, da minha frequência e da tua frequência. E se eu quiser comunicar contigo, eu vou ter que me ajustar à tua frequência. E então, sim, existe conexão e sintonia suficiente para que tu escutes os meus 7% falados e guardes, e eu escute os teus 7% falados e guarde. Sem isto não é possível. Isto também é verdade num conjunto de pessoas. Imagina, um grupo de amigos. Há um que chega super acelerado e os outros estão mais tranquilos, mais calmos, mais não sei o quê. Aquele que está fora do ritmo do grupo pode dizer a coisa mais brilhante do mundo, mas ninguém vai ouvir. Sim. E às vezes a gente diz assim, bolas, eu farto-me de falar de não sei o quê, expliquei isto 1000 vezes e não há meio desta pessoa entender, parece que é burra. Não. Outro pressuposto da programação neurolinguística é que não existem interlocutores difíceis. És tu que não sabes comunicar com aquela pessoa. Isso se calhar acontece muito na escola com os professores. Ai sim, Raminhos. Não é? Sim, sim.
quando os miúdos as meninas Sim. chegam a casa, ela foi muito chata e não sei o quê, porque os miúdos estão numa frequência, não é? Exatamente, sim. E provavelmente de criança, mais ativos, mais... Sim. E o professor, olá, boa tarde. Exatamente. Hoje vamos falar sobre... O professor pode dizer o que ele quiser nessa aula e certamente a aula foi brilhante, mas os putos o professor não foi capaz de linkar. As pessoas só se linkam pela sintonia, não pelas palavras. Pois. E a sintonia está no ritmo. Ponto final. Olha, mal comparado ou muito bem comparado é a mesma coisa que estar a tocar uma valsa e eu danço tango e tu danças kizomba. Não vai dar. Porque não estamos em sintonia, não vamos conseguir dançar. A comunicação é também uma dança e nós não temos consciência disso. Nós achamos que a comunicação é falar. Não, e então gastamos energia, porque falar despende energia, gastamos tempo, ficamos frustradíssimos porque não alcançamos o resultado, ainda achamos que o outro é que é parvo e burro e sei lá o que é, que não há meio de nos entender, quando na verdade o que nós podíamos ter feito se soubéssemos era este espelhamento, a chamada técnica do rapport ou de espelhamento, que visa precisamente pôr as duas pessoas em sintonia, porque só quando estão em sintonia que a autoestrada da comunicação está aberta, senão há uma barreira ali, não passa. Eu posso estar a dizer a coisa mais fantástica, tu não vais ouvir, não vais guardar, não vai fazer nada dentro de ti. Então é super importante a aprendizagem desta técnica, que tem, enfim, 4 ou 5 passos que não te vou explicar agora claro, aqui, até sim. porque mesmo quando estou a dar aulas, apresento sempre a teoria suficiente e a seguir o que a gente vai fazer, são aulas super práticas, a seguir o que a gente vai fazer é ensaiar isto, ensaiar com o corpo, treinar muito, treinamos imenso, temos que meter o corpo ao barulho, porque, caramba, são 93% dos meus resultados estão no corpo, não estão no que eu digo, então é melhor ir trabalhar. Eu não falo assim tanto nas aulas, falo menos, ponho-nos mais a trabalhar, porque é óbvio. É preciso treinar para compreender estes conceitos, estás a ver, Raminhos? Isto é uma hora de conversa. Eu acho que se calhar há muitas pessoas que até usam algumas técnicas de forma intuitiva e não sabem sem muito usar. dúvida, claro. Por isso é que a programação neurolinguística está no nosso dia-a-dia, desde manhã até à noite e quem sabe até a dormir. Porque, quer dizer, nós estamos sempre programados a reagir de determinada maneira, a comunicar de determinada maneira, a sentir de determinada maneira. Por exemplo, desculpa, lembrei-me de uma coisa agora, que é, quando a minha mulher está passada da cabeça em casa e está a falar num determinado tom, está danada com alguma coisa, até pode não ser comigo, mas se eu começar a falar num tom mais baixo, não é boa ideia. Olha, como te dizia há pouco, vários fatores entram na equação dos nossos resultados. Okay? Porque ela pode estar à procura de não conforto ou estar à procura de validação, pois, não exato, é? Há aqui uma data de coisas. Há se ela está chateada com alguém, olha que esta gaja fez-me isto e não sei o quê, não sei o quê. Se eu disser, tem calma, que é a pior coisa que se pode dizer a uma mulher, tem calma. Pois, isso é uma grande generalização, há de depender da mulher, com toda a certeza, mas há um conjunto de fatores que entram aí na equação do teu resultado, não é? Quando tu vês a Catarina super chateada, certamente has de querer que ela fique mais tranquila e relaxada, não é? Entra um conjunto de fatores aqui nesta equação, que tem a ver com a pessoa que tu és, e com o conhecimento que tens de ti, que tem a ver com a pessoa que ela é, e com o conhecimento que tu tens dela. E depois usas isso de modo a alcançar o teu resultado o melhor possível. Para usar este conhecimento, só depois de teres este conhecimento é que é interessante ires buscar, por exemplo, o rapport ou o espelhamento. Mas, porque pode não ser funcional naquele momento, querer fazer rapport com ela pode não ser funcional. A primeira coisa que eu tenho que perceber é o que é que ela quer com aquela conversa. Ou o que é que ela pretende? Exato, é aquilo que a programação neurolinguística chama da estrutura. O que é que está atrás do blá blá blá? Porque quando ela está super irritada... O que é que ela pretende ao dizer-me aquilo? Qual é a necessidade dela? Exato, o que é que está atrás daquilo? Não é? Qual é a necessidade dela? E isto é válido para a Catarina, é válido para as tuas filhas, é válido para os teus colaboradores, é válido lá na empresa, é válido nas equipas... É válido em todo lado. Não há um sítio da nossa vida onde a PNL não tenha lugar. Mesmo que eu não faça nenhum curso de PNL, a minha vida é programação, que eu estou programada, neuro, porque está dentro de mim, no meu sistema nervoso central, e linguística, porque eu depois ponho isso nos meus contextos, sob a forma de expressão verbal e não verbal. Ponto. Não há como fugir da PNL. E eu acho que foi isso que me fascinou tanto nela, porque eu antes de chegar a ela fiz vários caminhos de autoconhecimento. Mas esta, enfim, a mim trouxe-me
o que eu mais procurava. O que as pessoas podem ganhar com esse conhecimento é uma vida nova ou uma vida diferente? Olha, Mais tranquila? Eu gosto da expressão vida nova. E porquê é que eu gosto da vida nova? Porque mesmo que não mude nada à volta delas, elas vão ter uma vida nova. Porque muda a percepção que elas têm de si próprias, de todos os acontecimentos e de tudo o que está à volta delas. E da imagem que elas têm dela. Da imagem que têm de si próprias, da imagem que têm dos outros, das coisas em que acreditam sobre si, das coisas em que acreditam sobre os outros e sobre a vida. Porque no fundo, é isto que se resume esta experiência que nós vivemos neste planeta. Caramba, é a forma como eu percepciono tudo o que está à minha volta. Por isso é que... A forma como te relacionas com tudo? É a forma como te relacionas com tudo, que depende da forma como tu percepcionas a realidade. Não existe realidade, Raminhos, é uma ilusão. Calma. Não existe. É Matrix? Podemos dizer que sim. Sim, sim, eu estou a brincar, mas eu percebo, obviamente, é a tua percepção, é aquilo que estavas a dizer, um mesmo acontecimento para duas pessoas diferentes são coisas completamente diferentes. Imagina, nós partimos um pé e o acontecimento é o mesmo. Com certeza que não é um acontecimento agradável partir um pé, né? Nunca parti nenhum, mas assumo que não seja. Mas a tua recuperação há de ser diferente da minha em diferentes moldes também. Desde logo pela percepção que temos do acontecimento. Imagina, tu... Está-me sempre a acontecer-te isto, uma desgraça, uma coisa disso. E que me havia de acontecer e eu posso olhar para isto como uma oportunidade de agora a malta lá em casa é que vai lavar a louça, pá, porque eu não posso, tenho a desculpa perfeita e agora estou de férias e vou pôr a minha leitura em dia. Portanto, tem a ver com o pé partido. Com certeza que não há de ser uma experiência agradável e há experiências na nossa vida que são desagradáveis. Temos pena. É a vida aqui. Sim. E querer que seja diferente é de uma imaturidade incrível. Às vezes, somos autênticos adolescentes. Sabes, os putos que fazem birra por tudo e por nada? Não lutes contra o inevitável. Colabora com ele. Isto também é um princípio da PNL. Há coisas que são inevitáveis. Colabora com o inevitável e tu vais ver que fica tudo mais flexível e mais fácil. Não vale a pena lutar com o inevitável, não vale a pena. Há coisas que são inevitáveis e há coisas que são realmente desagradáveis. Mas depois a percepção que eu tenho disso é que faz a minha qualidade de vida ou o meu autêntico inferno. E há pessoas que vivem nesta dimensão o inferno. Portanto, eu acho mesmo que o inferno é aqui. Sim, sim. Olha, Eugénia, com esta brincadeira já passou 1 hora. Já? Incrível, não é? Incrível mesmo. Acho que... Olha, eu gostei muito da conversa. Tu escreveste aqui a palavra que é a consciência, não é? Porque realmente é isso, é um processo de tomarmos consciência de nós e de tudo aquilo, do outro e de tudo aquilo que está à nossa volta. Sem dúvida. Muito obrigada por teres vindo. Quanto a vocês, digam o que é que acham, se já experimentaram PNL, se gostavam de fazer o curso. É quanto tempo? 6 meses? De março a julho. Março, abril, sim, maio. São para aí 6 mesinhos. Sim. 4? Não. Não, para aí. Março todo. Abril, maio, junho, julho. Não, que tens de contar com março todo. Março, abril, maio, junho. 5 meses, vá. Exato. São 5 meses. Eu fiquei muito curioso. Havemos de falar sobre isso. Está certo. E leiam sobre o assunto. Há muitos livros interessantes sobre o PNL. Sim. E há alguns... desculpa, Ramiro, tem mesmo que dizer. Há alguns que não são interessantes. Não tendo há alguns que não são interessantes, inevitavelmente, mas tudo bem. Há alguns que não tendo a designação Programação Neurolinguística são PNL pura e dura. Inclusive, tu aqui em cima da mesa tens alguns. Isto? Não? Isso tem PNL. Este é PNL do princípio ao fim. Olha, sabes que e este da Susana também tem muito. O da Susana Torres, sim. E por aí fora, portanto. O Descomplica também. O Descomplica, da Sofia, sim. Olha, este ainda não li, por acaso. Super interessante. Já leste? Já. Este ainda não li. Se calhar vou levá-lo para casa para ler então. Quanto a vocês, deixem os vossos comentários aqui no YouTube. Muito obrigado a quem nos ouve no Spotify, no iTunes e no Googlecast e essas coisas todas. E quem nos segue aqui também nas redes e no YouTube. Obrigado e até para a semana.